hoje, ansiedade social. Quando o medo do julgamento atrapalha a vida. Então hoje vamos conversar sobre isso. A gente vai diferenciar a ansiedade social de timidez, ou até mesmo de uma pessoa que tem uma condição de neurodivergência e para ela é tranquilo estar sozinha na sua própria companhia. Não significa que essa pessoa sofra de ansiedade social. E hoje eu vou explicar as diferenças para vocês. Seja muito bem-vinda, Rose. Que bom que você está aqui com a gente, tá? Psicólogo Wesley, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Bora de tap-tap, galera? Vamos aí nos dedinhos? Ó, dedinho na tela, tap-tap, pra gente bater aí pelo menos um K de tap pra gente poder começar a live. Bora? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo Heart Me. O baúzinho tá aí, a sacolinha também, tá? Pra você poder ativar o Heart Me e se tornar um membro aqui do nosso fã-clube. Então, vamos contextualizar o que é a ansiedade social? Primeiro, a gente precisa falar sobre a ansiedade. Gleiciane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila, por clicar aí na sacolinha. Precisamos entender que existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade tida como normal, aquela que todo ser humano tem, e a ansiedade que é a patológica. Alguns indivíduos vão experimentar a ansiedade patológica em algum momento na vida ou não. Nem todo mundo vai sofrer de um quadro ansioso, certo? A ansiedade normal é aquela típica do dia quando você passa ali por alguma surpresa, algum desconforto, um susto muito grande. Então vamos pensar, você tá dormindo na sua casa, aquele soninho ali da beleza, reconfortante, e de repente você escuta a porta da sua casa chacoalhando, ou alguém mexendo no cadeado. O que você faz nesse momento? Você já desperta, coração acelerado, adrenalina corre nas suas veias e você vai ficar no modo de alerta. O que está acontecendo aqui? Estão tentando entrar na minha casa? É um ladrão? O que é? E você tem duas possibilidades durante esse momento. Ou você luta, ou você foge. Então, a ansiedade normal, ela traz pra gente o quê? Previsibilidade, ela traz pra gente possibilidade, é um mecanismo de defesa. Previsibilidade porque, diante de um evento ansioso, eu tenho a possibilidade de me programar. Então, se eu vou fazer uma apresentação importante e eu começo a ficar ansiosa pensando nessa apresentação, existe uma forma de eu reduzir essa ansiedade, que é me organizando para que essa apresentação ela seja feita da melhor forma possível e que eu fique satisfeita com isso, que eu atinja o objetivo. Essa é a ansiedade normal. Todos temos. Vamos senti-las durante o dia e não tem nada de patológico aí. Não tem como a gente querer não sentir ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Todos nós vamos ter que lidar com a ansiedade, certo? Quando essa ansiedade sai da esfera do normal e se torna patológica, o que acontece? A pessoa ela é dominada tanto pelo medo quanto pela preocupação. O medo é uma preocupação constante, que gera sintomas físicos no corpo. Então, você começa com um coração acelerado, uma falta de ar, uma dor de barriga misteriosa. Você não comeu nada de diferente. Mas no momento que você se preocupa, seu intestino já dá sinal de alerta, que alguma coisa não está legal. E aí você passa mais tempo nesse estado de alerta, de hipervigilância, com uma sensação de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer ou que vai acontecer a qualquer momento, que as pessoas acham que é premonição. Boa tarde, Jéssica, seja muito bem-vinda. Quantas pessoas aqui acham que são mais sensíveis, que são sensitivas, que alguma coisa de fato vai acontecer e, na verdade, essa pessoa está sendo tomada pela ansiedade, que é o modo de hipervigilância, que são aqueles sintomas corporais que foram desencadeados por um gatilho que faz você ficar em alerta, desconfortável, e você tem a sensação de que uma coisa ruim vai acontecer. Pode estar relacionado aí com uma crise de ansiedade. Perder o sono também, Cleiton, também. Quando a gente se preocupa de forma excessiva ou tem um medo que nos domina, a gente pode ficar em alerta e não conseguir relaxar para dormir. Porque se a gente for pensar, galera, o que é o dormir?
Significa que você vai ter que fechar os seus olhos e se entregar para o desconhecido. Se você for pensar o que é o dormir, a gente nem quer dormir, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o sono. Será que amanhã eu acordo? Então pensa só, para você conseguir fazer esse movimento de se entregar ao sono e de fato relaxar para dormir uma noite inteira sem despertares, você precisa estar relaxado, você precisa estar confortável, você precisa estar cansado também para que isso aconteça. Agora, se você está preocupado, tenso, acelerado, isso vai impactar o sono. É por isso que a gente tem pessoas neurodivergentes com dificuldade para dormir. Seja uma dificuldade para dormir ou dormir demais, que é hipersonia. Então, a gente pode ter os dois quadros dentro da neurodivergência. Mas associado à ansiedade, geralmente a gente tem o quê? Insônia. Porque sua mente está se preocupando constantemente. Então, geralmente vai te gerar insônia. Obrigada, Camila. Obrigada, Simone. Obrigada, Lucilene. Obrigada, gente, pelos presentes. Ó, baúzinho aberto. Peguem as moedinhas aí para poder ativar o Heart Me. Bíblia para todos. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Você tá melhor? O Cleiton, eu sempre fico assim antes de dar aula. Ó, o Cleiton trouxe pra gente uma informação importante. Geralmente ele fica ansioso, agitado antes de lecionar a aula. Esse é o tipo de ansiedade normal, que é a ansiedade preparatória. É o seu corpo te informando que algo vai acontecer, algo está prestes a acontecer. Em que outros momentos que a gente fica ansioso? Me contem aqui. Obrigada, Bíblia para todos. Vou dar alguns exemplos. Apresentação de um trabalho, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Que outros momentos a gente fica... Ah lá, ele já também falou, entrevista... Quando está procurando uma resposta, o Mohamed disse. Em que outras situações a gente fica ansioso? Prova de CNH, tanto a de legislação quanto o exame. No dia ali, né, o exame prático. Isso gera também na gente ansiedade. Quando você está se preparando para um dia muito especial, como o seu casamento, por exemplo, gera uma ansiedade, uma adrenalina. Você vai estar ali exposto na frente de várias pessoas. Visita a sogra autoritária. A Rose disse. Boa, Rose. Concurso, muito bem. Quando vamos sair no outro dia, quando estamos conhecendo uma pessoa e a gente vai sair com essa pessoa pela primeira vez, a galera aqui da minha área vai se identificar com o que eu vou dizer. Quando a gente vai receber um paciente novo, o psicólogo fica ansioso, a psicóloga fica ansiosa, porque a gente não sabe como vai ser, que demanda o paciente vai trazer, se o vínculo vai ser bem estabelecido ou não. Então, todos esses são fatores geradores de ansiedade, certo? Perícia do INSS bem pontuado, Bíblia para todos. Quando eu tenho que pagar as contas e não sei como, aí ó, um bom ponto. Quando há uma deficiência de recurso financeiro, eu vou ficar ansiosa quando eu perceber que está chegando o dia de pagar a conta e eu não tenho aquele dinheiro. Bom ponto. O Cleiton trouxe. Quando tenho que... Como é que é? Quando estou no meio das pessoas. Ó, aí, Cleiton, já está mais relacionado com a ansiedade social, que é o tema de hoje. Você já conseguiu entrar no nosso tema. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Existem situações geradoras de ansiedade que são normais, como essas que a gente já citou por aqui. Enquanto não der certo, você vai ficar ansioso mesmo. Outra situação que te deixa ansioso, quando você tem que ter uma conversa importante com alguém. Você marcou de ter uma conversa importante com o esposo, com a esposa. Você marcou uma reunião com o chefe. O chefe marcou uma reunião com você e não explicou qual que vai ser a pauta da reunião. Isso também gera ansiedade. Entrevista de emprego, primeiro dia de trabalho. Muito bem pontuado, pessoal. Parabéns. Então, vocês já entenderam o que é uma ansiedade natural. É quando a gente passa por esses eventos importantes. A moça, quando vai ganhar o bebê, no dia do parto. Não é só ela que fica ansiosa, não. Fica todo mundo muito ansioso, né? Com receio se vai dar tudo certo, se o bebê vai nascer saudável ou não. Então, são eventos importantes. Geralmente, quando a gente vai passar por aquilo que é desconhecido, aquilo que é novo pra gente, e que a gente vai se expor de alguma maneira, rola uma ansiedade. Mas uma ansiedade tida como saudável e esperada, certo? E quando então que se torna uma ansiedade patológica?
Se alguém falar, preciso falar com você. Bom ponto, LG. O que eu quero trazer na visão aqui do LG sobre isso? Quando alguém fala com você assim, preciso conversar com você, e não adianta o assunto, e nem marca uma data, você nem sabe quando essa conversa vai acontecer, isso gera ansiedade em você? Sim ou não? Se alguém falar, preciso conversar com você, e não te dar uma previsibilidade, isso vai te gerar ansiedade? Quem acha que sim, vota na carinha sorrindo. Quem não, fica de boa, carinha chorando. Votem aqui, pra eu ver. Wesley, sim. Mohamed falou que acha que não. Quem que fica de boa, carinha chorando? Quem fica ansioso, agitado, esperando logo, ou até tentando antecipar, tipo, ai, me conta logo, o que você quer falar comigo? Fala de uma vez, senão eu não consigo nem dormir. Bota na carinha sorrindo. Deixa eu ver a opinião de vocês. Isso aí, galera. Enquanto isso, bora de tap-tap. Ó, até então, 11 pessoas disseram que sim. Aline, eu sou autista e isso é pra acabar comigo. Ó, interessante que a Aline trouxe pra gente. Até na condição de autista, isso também gera ansiedade. Sabe por que vai gerar ansiedade no autista? Porque ele vai ficar sem previsibilidade. Então, se é uma situação que eu não consigo lidar com ela, eu vou ficar ansiosa. Eu acho que preciso do meu diagnóstico de TDAH, o Wesley disse. Então, me chama, Wesley, que a gente faça sua avaliação. Então, ó, a maioria das pessoas disseram que sim, que elas ficam ansiosas. Sabe por que a gente fica ansioso quando alguém fala que quer conversar com a gente? E a gente não consegue interpretar o tom de voz, se é algo sério ou não? Porque geralmente essa fala vem do lugar da repreensão. Então você veio de um lar que você ficava constantemente em modo de hipervigilância. Você veio de um em que os seus pais poderiam ser muito instáveis emocionalmente. Então quando alguém fala com você, Patrícia, eu preciso conversar com você urgente. Logo, a sua mente catastrofiza. A catastrofização é eu aumentar a situação sem nem ter evidências do que se trata. Eu me preocupo, eu já logo fico tensa. Eu imagino que sejam coisas ruins. A minha mente já começa a pensar em tudo de pior que pode ser essa conversa. Ai, meu Deus, será que foi aquele dia que eu não fui muito calorosa com ela? Será que foi aquele dia que eu falei um negócio assim e talvez ela interpretou mal e ela vai querer conversar sobre isso? A nossa mente vai para uma construção disfuncional. Psicólogo Carlos, seja muito bem-vindo. Quanto tempo? Nossa mente ela vai trilhar uma construção disfuncional, pensamentos automáticos negativos são ativados neste momento e a gente vai imaginar o pior cenário. A maioria de nós vai imaginar o pior cenário, sim ou não? É só eu, gente, que catastrofizo? Só eu que imagino um cenário ruim? Olha lá, a Vanilha também, o psicólogo Carlos. A Aline, nossa, exatamente isso. A Mari falou que sim, LG sim. Boa tarde, Vanilha, tudo bem? A Daiane falou, eu tenho isso também quando converso com alguém. Será que falei besteira? Ó, a Carla falou certíssima. A Rose disse que sim, Daiane também. Quem nunca? Sim, eu tenho isso. Então, tá vendo só? Como que a gente tende a sempre imaginar um cenário catastrófico, pensar na pior possibilidade possível, ao invés de pensar assim, não deve ser nada demais. E sabe o que é mais engraçado? Quando essa pessoa de fato vem conversar com você, você entende que não era nada demais. Que você passou muito tempo se preocupando à toa. Que não precisava você ter ficado várias horas pensando em possibilidades diferentes do que poderia ser essa conversa. Que você fez todo esse movimento mental à toa. Não era nada demais. Peguei um trauma, eu acho, a Vanilha disse. E vocês sabem que isso pode vir de um evento traumático, de fato? Obrigada, Vanessa, pela rosa. Se na infância a sua mãe era do tipo, deixa só o seu pai chegar em casa que você vai ver o que vai acontecer com você. O que meu pai vai fazer comigo? Nossa, da última vez ele me deu uma surra. Será que eu vou apanhar de novo? Frases como essas faz a gente se sentir inadequado quando alguém fala que quer conversar com a gente. A Maria, você vai ver só quando a gente chegar. Minha mãe falava assim com a gente, eu vou te dar um beijinho. Gente, esse beijinho era um corinho, sabe? Mas como ela tava na frente de outras pessoas, ela dizia que ia ser um beijinho.
Então, tudo isso vai acumulando para que na vida adulta, quando alguém disser que precisa conversar com você, você fique aí em modo de hipervigilância. Você se sinta desconfortável. A Vanilla falou: não podem me mandar mensagem da empresa em que eu trabalho, que eu já penso mil coisas. E o Ricardo, um homem com o mesmo nome do meu pai, foi de arrasta. Imagina, passei até a falar com ele. Você passou até a falar com seu pai depois disso? Porque você achou que era seu pai? A Daiane, sim, aqui era história inventada mesmo. E o Mohamed falou: eu acho que o meu irmão me deu muito carinho na infância. Seu irmão foi muito carinhoso, Mohamed? Coisa boa. Em casa a gente conversa. Era bem assim. E o psicólogo Carlos, quando a gente escutava o nosso nome completo, já gela. Boa! Quando a mãe falava o nome completo, gente, ai, 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 você podia sair correndo. Aí a mãe ainda falava assim: não corre não, que senão vai ser pior. Se eu te pegar. Então, isso tudo é gerador de ansiedade na vida adulta. Quando você escuta frases semelhantes, você vai ser ativado emocionalmente. Você vai ficar tenso, desconfortável e vai vir aqueles sintomas ansiosos. Passa agora, né, Cleiton? Gente, dá pra fazer uma live só com os eventos traumáticos da infância, hein? Eu acho que a gente ficaria aqui uma tarde contando as frases que a gente já escutou. Então, vamos contextualizar o que é ansiedade social. Eu já falei da ansiedade normal, da ansiedade patológica. A gente já conseguiu fazer aqui essa diferenciação. Agora, o que é a ansiedade social? A ansiedade social, ela está relacionada com um medo, com uma preocupação acerca do julgamento do outro. O que vão pensar de mim? Nossa, eu acho que eu fui tão inadequada naquela minha fala. O que será que a fulana pensou? São pessoas que não conseguem fazer um contato social porque acham que o outro está reparando imperfeições no rosto. Então, alguém está conversando com você, prestando atenção em você, fazendo assim com a cabeça, e você está assim: nossa, será que meu nariz está sujo? Por isso que ela está me olhando desse jeito? Será que é o meu cabelo? Será que tem alguma coisa? Será que é uma meleca? Será que tem alguma coisa presa no meu dente? Por isso que ela tá me encarando assim? A pessoa ela começa a ficar extremamente desconfortável e ela começa a construir na mente um repertório de que o outro está julgando ela. Através de feições físicas, fisiológicas ali, ou de falas. A pessoa pode se sentir inadequada no falar. Ai, porque eu não falo bem. Eu acho que eu não me expressei da melhor forma. Acho que o fulano ficou triste comigo porque eu falei daquele jeito. Daiane, e tem relação à insegurança. Você trouxe muito bem pontuado. A ansiedade social envolve uma insegurança constante. Mas não é só uma insegurança, porque se fosse a insegurança, a gente já lidava com isso. A gente trabalhava autoestima, né, pessoal? A gente. Gente, ó, vou enviar a sacolinha aí, todo mundo clica nela, porque tem só uma pessoa pegando moeda e a sacolinha tá voltando. Com as moedas todas pra mim de volta. Então, ó, coloquei a sacolinha, todo mundo clica na sacolinha. Vai pedir pra você compartilhar uma frase aqui no chat. Bora? Quem consegue clicar na sacolinha? E aí ela vai soltar a moeda. Você pega a moeda e ativa o Heart Me. Quem já ativou o Heart Me, envia aí um voto popular. Fechou? Isso, olha lá. A Kiara conseguiu. A Aline, a Daiane. Boa, boa. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Verdade, gente. Amanhã a gente tem uma mega live com convidada. A refixou aqui. A psicóloga Renata vai estar com a gente amanhã. E a gente vai falar sobre a diferença entre amor e apego. Então, a gente vai trazer os estilos de apego. Vai trazer as diferenças. E você vai entender de uma vez por todas se o que você sente pelo outro é amor ou se é dependência. Tá bom? Então, coloquem aí na agenda para vocês não perderem. Amanhã, ao 12h30, live com convidada. Fechou? Isso aí, o pessoal conseguiu clicar. Perfeito. Denis disse: sempre sofri de ansiedade social, até ser diagnosticado com TEA. Olha que curioso. O Denis já tinha uma questão de nervosismo social, de se sentir inadequado socialmente. Então, ele sofria desse quadro até ser diagnosticado com TEA. Mas toda pessoa autista vai sofrer com ansiedade social? Sim ou não? O que vocês acham? A pergunta foi: toda pessoa autista vai sofrer com ansiedade social? Sim ou não? A Jéssica disse que não. A Mari falou que acha que não. E a Rose disse: acredito que não.
O Cleiton, eu sou assim também, odeio lugares cheios e festas. O Mohamed, experiências próprias, acho que não necessariamente. O Denis vai fazer terapia ocupacional, show de bola, Denis. A Vanilha falou que acha que sim. Queria saber sobre sintomas de TAG. Vou falar, assim que eu falar sobre ansiedade social, eu explico um pouquinho sobre TAG, fechou? Antônio, amor é gostar de observar o outro ou pensar. Como assim, Antônio? Rosana, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Então, pessoal, deixa eu esclarecer para vocês. Nem toda pessoa autista vai sofrer com um quadro de ansiedade social. Vai depender do nível do autismo, de como ela interage com o ambiente. Quando a gente escuta falar sobre autismo, as pessoas logo acham que o TEA não são bons comunicadores, ou não gostam de conversar, ou não gostam de pessoas. Isso é um mito. Geralmente, o nível 1 do suporte se comunica muito bem. Porque quem tem esse suporte que é mais leve, digamos assim, que não precisa de tantos cuidados, de tanta intervenção de um terceiro, é uma pessoa que tem uma inteligência mais preservada. Então, muitas vezes, ela consegue, sim, interagir com outras pessoas. Ela gosta da companhia dos outros. Porém, a gente vai ter aí o nível 1 e o nível 3 de suporte no autismo, que são pessoas que podem não ser verbais. Então, elas podem não falar ou ter dificuldade na fala. Elas podem ter prejuízo, sim, com relação à comunicação, mas não necessariamente elas vão sofrer com ansiedade social. Tem pessoas autistas que lidam muito bem sozinhas. Obrigada, Rê. Obrigada, Bíblia para Todos. Obrigada, Denis. Tem pessoas autistas que lidam muito bem sozinhas, que elas gostam de espaço, que elas gostam de ficar dentro do próprio quadrado com seus hiperfocos e elas não se importam de fato em estar com o outro. E aí a gente vai entrar em outra questão. A Marcela falou: minha filha não gosta de toque e pessoas. É normal? Não sei, Marcela, depende. Ela não gosta de toque e pessoas no geral, nem você, nem o pai dela, ou ela não gosta de toque e estar com pessoas estranhas. Então a gente precisa entender o cenário. Se ela se sente desconfortável com os de fora, com quem ela não conhece, pode ser normal. Agora, se for no modo geral, ela não gosta de ninguém e não gosta do toque de ninguém, a gente precisa avaliar se pode estar relacionado com alguma condição, com algum transtorno. Tá bom? Combinado? A Cris falou hiperfoco e sozinha. Ó, a Cris já se identificou. Ela é assim. Então, o que eu quero já desmistificar aqui com vocês? As pessoas acham que quem é tímido sofre de ansiedade social. E aí? Vocês acham que a pessoa tímida ela sofre de ansiedade social? Sim ou não? Na opinião de vocês. Não se preocupem em errar. Cleiton, nada a ver. Ei, Kate, tudo bem? Como é que você tá? Não necessariamente. Não. Boa. Vocês estão atualizados, hein? A Jéssica falou: eu conheço uma pessoa com autismo, suporte nível 2. Ele é um gênio, formado em e não gosta de contato. Olha aí que interessante. Extremamente inteligente. Não precisa necessariamente do contato físico, vive bem sozinha. E é o que vocês disseram. Não. A pessoa tímida, nem sempre, ela sofre de ansiedade social. A timidez é uma característica, é um traço da personalidade da pessoa. Assim como temos quem é extremamente extrovertido, aquela pessoa animada, que chega no lugar puxando papo com todo mundo, conversando com estranhos, a gente também tem as pessoas que são introspectivas, as pessoas que são mais reservadas. Elas não gostam de muita exposição. Elas se sentem mais confortáveis em grupos menores. Isso não está relacionado com nenhum transtorno. Isso não é um prejuízo. Se a pessoa estiver bem nesse contexto, tá tudo certo. Cleonice, obrigada pelas rosas. Gratidão. Então, ó, não vamos complicar o que não precisa ser complicado. Tá? Se a pessoa ela é tímida, ela é mais reservada, ela se relaciona bem com um grupo pequeno ou com uma pessoa por vez, e ela tá confortável sendo assim, tá tudo certo. A gente não precisa fazer ela ser extrovertida. A gente não precisa fazer ela ser comunicativa, a não ser que ela se sinta extremamente incomodada com isso. Ela é tímida, mas gostaria de ser mais sociável. Aí tem como a gente tratar isso em terapia, através do treino de habilidades sociais. Ensinar para essa pessoa tímida repertório para ela se comunicar mais, tá?
Tem como ser extrovertida e ter ansiedade social? Vou jogar essa pergunta para vocês e respondam em seguida. O que vocês acham? Tem como uma pessoa ser extrovertida, extremamente comunicativa e ter ansiedade social? Sim ou não? Votem aqui para mim. Quem acha que sim, carinha sorrindo. Quem acha que não, carinha chorando. Votem, votem, votem. Ó, aqui no chat tá bem dividido. Tá bem dividido. E aí, o que vocês acham? Agora tem mais sims. É possível uma pessoa ser extrovertida, ser aquela pessoa comunicativa e sofrer de ansiedade social? Sim ou não? Daiane, no meu caso, sim. 11-2, hein? Votem, votem, votem. O que vocês acham? Márcia, seja muito bem-vinda. A Márcia veio de algum vídeo meu. Qual vídeo, Márcia? Conta pra gente. Não contabilizou sim, Dani. Você votou no não. Contabilizou. Boa! Ó, a maioria acha que sim. E, de fato, vocês acertaram. Vamos raciocinar? A ansiedade social é o que eu disse? Medo de julgamento. Medo de se expor e ser rotulado, julgado. Então, ó, a ansiedade social ela vai se manifestar através de uma baixa autoestima e de uma insegurança. A pessoa ela pode ser extremamente comunicativa, mas ter uma baixa autoestima. Por mais que ela se expresse bem, ela não acredita que ela se expressa bem. As pessoas à volta dela dizem: nossa, mas você fala tão bem. A sua oratória é impecável. E essa pessoa fala: imagina, eu passei tanto mal antes de chegar aqui. Eu acho que eu fui péssima na minha apresentação. E de preferência, eu prefiro não apresentar de novo. E nesse caso, é até um auto-julgamento. Não precisa nem de ninguém me julgar, não. Eu mesmo já me julgo. Eu já acho que eu não fui boa o suficiente nessa apresentação, que eu deixei a desejar. E aí a pessoa, mesmo sendo extrovertida, tendo uma comunicação excepcional, por ela ser muito crítica com ela mesma, ela pode evitar de fazer apresentações. Ela pode evitar de se expor, porque ela vai ficar se sentindo inadequada. Então, ela tá com medo do julgamento das pessoas. Fez sentido pra vocês? Ai, que bom, Márcia! Que bom que você veio pra live. Deu certo, então, a chamadinha. A Juliana: vixe, como me importo com o julgamento dos outros. É triste, sou muito comunicativa, mas não falo que não. E, ó, a gente vai entender que não é simplesmente uma baixa autoestima ou uma insegurança quando eu paro de fazer as atividades. Então, ó, eu antes apresentava, agora eu não apresento mais. Eu antes estava em grupos, agora eu não estou mais. Eu comecei a me sentir desconfortável na presença das pessoas. A ansiedade social, muitas vezes, ela está relacionada com algum evento traumático ou trauma mesmo. Vamos pensar naquela criança que era extremamente comunicativa? Tem videozinho dela que a mãe e o pai fez com ela dançando, se apresentando, rindo para todo mundo, no ambiente de família ali, toda descontraída. Um belo dia, depois de ter sido constrangida na escola, essa criança passa a não se expor mais. Quem já sofreu algum bullying assim na escola? Você estava numa apresentação pública ali para os coleguinhas, alguma coisa aconteceu que todos riram de você. E aí ninguém te defendeu. Ah lá, o Cleiton falou que ele. Vocês sabiam que isso pode desenvolver um quadro de ansiedade social? A pessoa pode não se recuperar desse evento porque ela foi ridicularizada. E aquilo toma uma proporção na mente da criança que faz ela não querer mais fazer esse enfrentamento. Não é fácil, Cleiton. A Jéssica disse: eu não consigo me importar com a opinião dos outros. Isso é um problema? Depende, Jéssica. As pessoas ficam chateadas por você não conseguir se importar com a opinião delas? Isso gera confronto nas suas relações? Por onde você vai, as pessoas pontuam que não, mas a Jéssica, ela não se importa com ninguém, ela só se importa com ela mesma. Isso está sendo um problema, socialmente falando? Você está sendo alvo disso? As pessoas estão vindo reclamar com você sobre isso? Se a resposta for sim, aí a gente tem um problema. Agora, se não, você está estabelecendo limites. Você está se priorizando. A gente entende que é disfuncional quando as pessoas estão nos dando um feedback negativo.
Aí a gente entende que a nossa postura, ela tá egocêntrica, que eu tô olhando só pros meus interesses, que eu não me importo com a opinião dos outros. Então a gente precisa fazer essa avaliação aí mais crítica, tá? Daiane, sim, eu trabalhava em uma loja, aí o que conseguia cliente por ser simpática demais. E fui chamada de retardada? Foi isso? Que isso, Daiane? Que absurdo. E muitas vezes o julgamento desse terceiro, gente, por favor, precisamos aprender a avaliar as críticas. Quando alguém pega uma qualidade sua e torna ela um defeito, isso tem mais relação com a pessoa do que com você. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando a gente está criticando alguém naquilo que é qualidade da pessoa, é o que nós falamos na live de ontem, sobre inveja. Eu gostaria de ter essa qualidade, eu não tenho. Para eu me sentir melhor, eu diminuo o outro. Então, eu preciso avaliar criticamente se, tá, esse feedback que eu recebi, de fato é algo que eu preciso melhorar? Ou isso é uma qualidade minha que a pessoa tá fazendo virar um defeito? Porque se for a segunda opção, isso é um problema da pessoa, que ela tem que resolver com ela mesma. Isso não é um problema seu. Olha lá, a pessoa era supervisora. Obrigada, Jéssica. Obrigada demais. Gente, psicóloga Jéssica na casa, vamos abraçar ela? Deixa eu fixar o nomezinho dela aqui. Ela faz lives aqui no TikTok. E eu quero que vocês abracem ela, por favor. Tá bom? Para acompanhar o trabalho dela. Então, vocês estão entendendo que a gente precisa pegar a crítica e avaliar ela para ver se faz sentido? Ou se isso tem muito algo que é da pessoa, uma dor da pessoa? Porque pessoas feridas ferem. Segunda-feira a gente falou sobre feridas emocionais. Inclusive, se você perdeu a live de segunda, ela tá lá na minha plataforma do Play. Vocês sabem qual que é a plataforma do Play? Aquela que começa com Y? Eu editei o vídeo e subi lá. Vocês vão lá assistir. Vou deixar aqui o arroba. Vai lá maratonar, gente. Eu tô colocando as lives lá. Então, se você tiver perdido alguma live, é só você ir lá. A live de hoje, inclusive, amanhã vai estar lá na plataforma do Play. Tá? Aquela que começa com Y, do Play, vermelha. Aquela que quando você vai arrumar a casa, você vai escutando uma música, você vai escutando um vídeo, sabe? Essa plataforma. Fechou? Olha lá, o Ricardo falou que viu um pouquinho, que coisa boa. E o Cleiton disse, eu sou sério, cara fechada. Mesmo sem estar com raiva, não falo muito e prefiro fazer do que dizer ou falar. E Cleiton, então deixa eu te perguntar algo. O ser assim, cara fechada, não falar muito, mais fazer do que falar, te incomoda? É algo que você não gosta de ser assim? Você preferia ser mais comunicativo, mais expansivo? Ou não? Você lida muito bem com o jeito que você é. Ah, então perfeito. Olha só o que o Cleiton trouxe pra gente. Incomoda pras outras pessoas, mas pra mim não. Então, ó, ema. Cada um com o seu problema. Se você tá bem nessa condição, certo? Tem gente que já tem um semblante mais fechado mesmo. Tem gente que é mais sério. Aí eu que sou extrovertida, vou querer que a pessoa mais séria seja como eu? Gente, isso é inalcançável. Eu vou querer que a pessoa mude por um capricho meu, porque eu gosto de pessoas que são mais comunicativas? Não faz sentido. Inclusive, na clínica, quando o paciente chega, a gente vai trabalhar com aquilo que é demanda para ele. O paciente ele pode chegar para mim falando que ele não socializa e ele não gosta de estar com as pessoas, que ele é criticado por isso. Eu questiono, isso é um problema para você? Você quer ser uma pessoa mais sociável? Não, Patrícia, estou muito satisfeito com a minha postura. Eu não quero modificar isso em mim. Então, ok, isso não é um problema para a gente trabalhar na clínica. A gente vai trabalhar no que é um problema para você. E aí, ó, se você está num ambiente que você não é aceito por quem você é, e isso não diz nenhuma falha de caráter, que você busque ambientes, então, que você possa ser aceito pelas suas características. Porque vai ter um ambiente que você vai se encaixar, você pode ter certeza disso. Tá bom? Cleiton, isso, ela me entende. Além de um Oscar para esse prêmio. Vocês entenderam que a gente não precisa ficar procurando problema onde não tem? Ricardo, e quando o psicólogo te cobra para socializar?
Aí vai depender, Ricardo. O psicólogo tá te conscientizando de uma socialização porque você é um paciente depressivo? Porque se for o caso de um paciente depressivo, ele vai ter que se ativar comportamentalmente. Ele tem que estar com pessoas. Ele precisa desenvolver atividades para sair do quadro depressivo. Nesse âmbito, não é opcional. Ele vai ter que fazer isso para ele sair da depressão. Agora, se você só é mais quieto, você interage quando precisa interagir, mas quando não tem necessidade, você fica na sua. Não é dever do psicólogo ficar querendo que você seja mais extrovertido, não. Seria até antiético, seria desrespeitoso. Agora, se estiver relacionado com um quadro depressivo, essa pessoa, de fato, ela vai precisar ser ativada, ela vai precisar de estar em contato com a rede de apoio. E a gente não vai forçar que ela socialize com uma multidão, não. A gente vai pedir para ela se socializar com a rede de apoio, que são pessoas da confiança dela. Entende? Alexandra, sou depressiva e me esforço para socializar, mas na maioria das vezes eu acabo recuando. No caso da Alexandra, que já tem um quadro de depressivo, seria essencial a socialização. Mas a gente vai fazer isso com um grupo restrito. A gente não vai ficar expondo ela aí num lugar de grande aglomeração, porque é estímulo demais para ela. Pô, já tá passando por um quadro depressivo. Mas com a rede de apoio, os amigos próximos, pessoas da confiança dela, os familiares, aí esse sim vai ser necessário uma socialização. Vamos falar então de algumas características da ansiedade social? Então prestem atenção que se você der check aqui para 3 ou mais, significa que você precisa buscar por ajuda, tá bom? Ajuda psicológica. Qual profissional que trabalha questões relacionadas à ansiedade social? Psicólogo. Se for uma ansiedade social muito acentuada, que impede a pessoa de estar no mercado de trabalho, ir para a faculdade, apresentar um trabalho, pode ser que ela se beneficie de uma medicação, inicialmente, até ela desenvolver as estratégias na clínica para não precisar mais da medicação. Vamos falar então dos sintomas? Fiquem ligadinhos aí, tá bom? Primeiro, em situações sociais. Medo intenso em situações sociais que envolvem falar em público, comer diante de outras pessoas e iniciar conversas. Então vamos pensar? Você está perdido no meio de Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte sabe que aquilo ali é o caos. Você precisa chegar do outro lado da cidade, seu celular descarregou, você vai precisar pedir informação. Só que o nível de ansiedade social ele é tão predominante na sua vida que você não consegue parar um estranho para pedir informação. Mas é ninguém. Você tem dificuldade de pedir a informação para um guarda, ou entrar numa loja, ou abordar um vendedor. Você se sente travado, paralisado. E aí você vai ficar ali sem conseguir sair do lugar. Isso é ansiedade social. A Márcia falou que conhece. Ela sabe, lá, Praça 7. Imagina você perdido em plena Praça 7, sem celular para se localizar. E tem que pedir informação. E aí você não consegue pedir informação. Você se sente travado, paralisado. Você soa frio, o coração acelera, dá náusea. Você começa até a ter uma crise de pânico, porque você fala, como é que eu vou sair desse lugar? Eu não consigo pedir ajuda, eu tô impossibilitado, eu tô preso. Enfermagem com amor. Eu sou assim, o que eu faço? Terapia. Fundamental fazer terapia. A Ruth falou, eu sinto sempre necessidade de explicar minhas decisões para evitar o pensamento das outras pessoas. Ruth, pode estar relacionado com uma ansiedade social, mas pode estar relacionado também com uma insegurança. Então, a gente precisaria avaliar mais a fundo para entender, mas fica aqui observando os sintomas. Então, esse medo intenso de que não consegue nem comer em público. Eu tenho uma paciente que ela sofre com ansiedade social e ela foi entrar para o mundo universitário. Assim que ela ingressou na faculdade, uma faculdade muito grande, gente, ela tinha 2 barreiras. Uma delas ela não conseguia transitar pelo campus. 2 não, 3. Ela não conseguia transitar pelo campus para fazer coisas básicas,
porque ela tinha vergonha de encarar as pessoas, ou tinha medo de se perder, não conseguir voltar para a sala e ter que pedir ajuda. Então ela não sabia onde que era a biblioteca, a lanchonete, o lugar da informática, a sala da coordenação, nada. Ela só sabia onde era a entrada e a sala dela. Segundo, não conseguia ir ao banheiro. Sabe quando você tá no meio da aula, dá vontade de ir no banheiro? Uma pessoa normal, ela levanta, sai, vai ao banheiro e volta. O simples fato de imaginar que ela ia levantar e todo mundo ia olhar para ela já a constrangia. Então ela preferia ficar apertada ao invés de ir ao banheiro. Terceiro prejuízo, ela não conseguia se alimentar. Não conseguia se alimentar. Dava a hora do intervalo, ela não conseguia tirar o lanche da bolsa para poder comer. Porque ela tinha medo de deixar cair, da boca ficar suja, acontecer alguma coisa na qual ela passaria uma vergonha muito grande. Então, vocês imaginam os prejuízos que ela acumulou no início da trajetória dela acadêmica por não conseguir fazer ações simples. Eu sinto desconforto. Como faz, Matheus? Busque por ajuda psicológica, tá bom? Então, vocês percebem que a ansiedade social não é uma frescura? Não é algo que a pessoa, larga de frescura, é só você ir lá e fazer. Gente, não é tão simples assim, quem dera. A ansiedade social é um medo tão grande do que podem pensar de você, do que vão falar, do que pode acontecer, de você passar vergonha, porque você já passou vergonha uma vez, então você fica fugindo de passar por vergonha uma segunda vez. As suas ações são de tentar se esconder o máximo possível para não ser vista, para não se sentir exposta novamente. Então, é algo que gera muito sofrimento. E é importantíssimo a gente frisar e conversar sobre isso. Para vocês entenderem que isso pode acontecer. Tem pessoas que sofrem com ansiedade social e que têm tratamento. Hoje, como ela está? Hoje ela já está no 5º período do curso. Foi para o 5º período. Hoje ela consegue comer na sala de aula. Então, da hora do intervalo, ela pega o lanche dela, ela come. Hoje ela consegue ir ao banheiro. Hoje ela já conhece alguns setores da faculdade. Como que isso foi possível, Patrícia? Fazendo pequenos enfrentamentos. Um por vez. A gente foi devagarzinho enfrentando cada um desses problemas até que ela se sentiu confortável para fazer isso. Ruth, a ansiedade social às vezes não é levada a sério porque confundem com timidez. Isso mesmo, Ruth. Você trouxe um excelente ponto. As pessoas acham que o outro só é tímido, que não gosta de se expor, que não gosta de chamar a atenção. Mas a ansiedade social não é uma questão de não gostar. Não é uma escolha. Porque se a pessoa pudesse escolher, ela não ia querer ficar desconfortável na frente das outras pessoas. Ela ia querer ficar bem, certo? Mas ela não tem escolha. Automaticamente, o corpo dela começa a mandar um tanto de sintoma, de sinais ali, um tanto de desconfortos. E ela tem vontade de sair correndo. Se sente desprotegida, vulnerável, desconfortável, tá? Segundo sintoma, preocupação excessiva antes, durante e depois de socializar. Então, é uma pessoa que até consegue ir lá e socializar, porém ela fica extremamente tensa uma semana antes. Na véspera, parece que vai ter um ataque cardíaco. Ansiosa que fica. Até consegue chegar no encontro, mas fica extremamente desconfortável, sem lugar. Sabe? Quando a pessoa parece que tá num lugar muito estranho e tem vontade de sair correndo para casa. Não sabe nem como fica a posição do braço. Não consegue nem dançar, fica lá rígida. Não consegue fazer um pedido na lanchonete. Não consegue abrir a boca para falar, garçom, eu quero tal coisa. Depois, é pior ainda, porque chega em casa, fica processando tudo que fez de errado. Nossa, aquela hora eu gaguejei. A menina me perguntou um negócio simples, eu não sabia responder, me deu branco. Eu fiquei tão nervosa que a informação apagou da minha mente. E era algo que eu gosto muito. E aí a pessoa vai ficar processando. Um dia depois, daqui uma semana, daqui um mês, às vezes daqui um ano, ela tá lembrando ainda daquele evento. Que ela se sentiu extremamente desconfortável e inadequada. E o que isso vai ruminar? Em eu não querer fazer mais esse enfrentamento. Pô, se eu fico tão desconfortável assim, é melhor eu ficar aqui no meu quadrado, na minha zona de conforto. Eu vou sair para quê? Matheus, eu já cheguei a comer no banheiro porque tinha vergonha de comer na frente dos outros. Olha aí. Matheus experienciou a ansiedade social.
de precisar fazer isso num lugar que seria considerado insalubre, porque estava com vergonha de fazer isso na frente dos colegas. Vocês percebem o quanto que isso gera sofrimento? A Menezes fala, eu tenho ansiedade social, tenho dificuldade de socializar. E Menezes, você faz terapia? Conta pra gente. Outros sintomas muito comuns são os sintomas físicos, como tremores, taquicardia, suor excessivo, rubor facial. Sabe quando o rosto parece que tá afogueado, assim, esquenta? Às vezes não só o rosto, às vezes assim o colo também fica quente. Voz trêmula, que é a insegurança, né? Você começa a gaguejar na hora de falar. Boa, Ruth, gostei desse tema. Vou trazer adultos que foram criados numa bolha. Inclusive, vou até trazer o vídeo de novo. Teve um sábado, há muito tempo atrás, que eu falei sobre essa temática. E eu trouxe o vídeo, que é um curta, que sinaliza uma mãe que super protege o filho. E os impactos que isso gerou na vida desse filho. Então, vou trazer, Ruth. Obrigada pelo tema. Vou até anotar aqui. Pode deixar que eu vou trazer. A enfermagem falou que tem medo de conversar com os médicos. Olha, você trabalha na área, enfermagem? TEA pode ter essas características se essa pessoa TEA sofrer com ansiedade social, mas nem todo TEA sofre de ansiedade social não, tá? Só esclarecendo pra vocês. Nem todo TEA sofre de ansiedade social, muito pelo contrário. A maioria das pessoas que estão dentro do espectro, elas ficam muito confortáveis em se isolar. Elas até preferem ficar sozinhas. A Maria falou, você está falando exatamente como eu me sinto. Adorei o tema, estou me identificando muito com tudo. Ai, Maria, que bom. Obrigada pelo feedback e busque por ajuda, tá? Porque eu imagino o quanto que você deve estar sofrendo. Gente, batemos 102k de TEP. Vamos comemorar que vocês estão arrasando nos dedinhos nervosos aí? Parabéns, galera! Existe possibilidade de superar a ansiedade social definitivamente? Cleiton, sim. Existe a possibilidade. Essa possibilidade é real, gente. Eu estou aqui para encher o coraçãozinho de vocês de esperança que através da terapia e talvez associado com alguma medicação no início, só no início, e com persistência, você vai conseguir superar, sim, a ansiedade social. A gente tem um processo muito legal de remissão de sintomas na clínica. Essa paciente que eu citei o caso dela aqui, ela já evoluiu muito. E hoje eu tenho 2 pacientes que eu acompanho que sofrem de ansiedade social, 2. É claro que você vai ter que ter paciência com o seu processo, Cleiton, sabe? Porque leva tempo, a gente vai ter que fazer os enfrentamentos devagarzinho para você não sofrer tanto. Porque gera desconforto fazer enfrentamento, né, gente? A Mari falou, ter ansiedade e não conseguir comer por medo de passar mal está ligado só ao fato de ter ansiedade? Ter medo de comer, preocupado em passar mal. A gente tem que avaliar, Mari, se pode estar relacionado com algum transtorno alimentar também. E os transtornos alimentares, eles estão dentro da classificação dos transtornos ansiosos, assim como o toque também está dentro dos transtornos ansiosos. Então, a gente precisa avaliar se seria aí um quadro de ansiedade, se pode estar associado a algum transtorno alimentar. Milene, obrigada pelo heart-me, obrigada, pessoal, pelos presentes. Vou deixar aí um baúzinho e, por gentileza, assim que o tempo do baú acabar, vocês cliquem nele para pegar a moeda e ativar o heart-me. Combinado? Ansiedade pode levar a uma depressão? Sim. A gente tem o quadro misto, né? Ansioso-depressivo. Então, ou vice-versa, um quadro depressivo também pode gerar ansiedade, um quadro de ansiedade. Irailde, seja bem-vinda, tudo bem? Como você tá? Como funciona a live? Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, eu trouxe um tema hoje, que é a ansiedade social. Tô aqui explicando sobre ele, abordando, fazendo uma palestra, e as pessoas estão fazendo perguntas. Patrícia, posso fazer perguntas que não estejam relacionadas ao tema? Pode. Se você às vezes quer perguntar de outro transtorno, pode perguntar, tá? Ai, fixa da Rosângela pra mim de novo, por favor, que eu perdi. Obrigada, Cleiton, pelo feedback. Muito obrigada. Doutor, o que leva a ter ansiedade social? Menezes, geralmente, eventos traumáticos. Então, eu passo uma situação que eu sofro uma vergonha muito grande, seja na minha adolescência, no começo da minha vida adulta, e eu me fecho.
por medo de sentir aquilo novamente. E toda vez que eu evito fazer esse enfrentamento, eu aumento os sintomas da ansiedade social. Então as pessoas acham assim: não, se eu não passar por isso, eu não vou sofrer. Mas na verdade, o não passar por isso faz você não enfrentar. Então você vai ficar ainda mais ansiosa por não enfrentar, por não superar. Sofro com ansiedade, mas não tenho muita coisa a fazer, porque cuido da minha mãe e a minha filha. Rosângela, mas e a sua terapia pessoal? Essa você pode fazer, mesmo cuidando de outras pessoas. Você não consegue ter 1 hora do dia, não, para poder fazer sua terapia? 1 hora do dia na semana, né? Que é uma vez por semana. De encontrar ali, talvez o horário que sua filha vai pra escola, a sua mãe tá mais tranquila, aí você vai lá e faz sua terapia. Outro sintoma muito comum é a evitação. Então, ó, eu passo por essa vergonha, esse constrangimento. A partir daí eu evito a ir em festas, reuniões, entrevistas, qualquer situação que exija exposição social, porque vai despertar medo. Então eu passo a evitar qualquer tipo de situação que vai me desencadear algum sintoma ansioso. Mas a pessoa não percebe que isso só vai fazer ela ficar ainda mais ansiosa e vai piorar o quadro dela. Entende? Já já eu falo sobre ansiedade generalizada. Deixa eu só terminar de falar os sintomas da ansiedade social, tá? Que tem gente que tá até anotando. Autocrítica exagerada. Então, depois da interação, a pessoa fica ali repassando mentalmente tudo que ela falou, fez, agiu, como ela se comportou e fica se criticando. Isso também intensifica a ansiedade social. Isso também vai gerar impactos na vida, como isolamento, dificuldade de engajar com estudos, trabalhos e relacionamentos. Então, vocês percebem que é um sofrimento real que impossibilita a pessoa de viver, tá? Sobre ansiedade generalizada. No início da live, pessoal, eu falei a diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica. E a ansiedade generalizada é quando eu começo a ter crises ansiosas. Vocês sabem os sintomas de uma crise ansiosa? Taquicardia, coração bem acelerado, falta de ar, tremor, suor excessivo, pode ser um suor frio. Também sabe quando você soa frio? Isso pode estar relacionado a uma crise de ansiedade. Dor de barriga. Então, eu passo a ter esses sintomas com frequência, não cuido disso, não vou para terapia, não olho para isso. Simplesmente acho que isso vai passar e a intensidade aumenta. Então, essa crise, ela vai escalonando. Ela passa a ser cada vez mais frequente numa intensidade dos sintomas mais fortes. A ansiedade generalizada é quando eu passo maior parte do tempo me preocupando, com medo. Então, eu costumo passar grande parte do meu dia sentada pensando em tudo que pode dar errado no futuro. Extremamente preocupada, com medo. E isso é constante. Isso passa a ser algo diário. Você já não dorme bem mais, porque você fica acordada pensando em tudo que pode dar errado. Você já não consegue se alimentar ou alimenta demais. E isso acontece todos os dias. Aí a gente tem um quadro de uma ansiedade que ela era pontual, que passa a ser constante. Uma ansiedade constante que dura aí mais de 6 meses, vindo bater na sua porta diariamente, pode ser classificado como um quadro de ansiedade generalizada, tá? Dentro do quadro de ansiedade, peraí, gente, deixa eu só completar aqui o quebra-cabeça. Pronto. Peguem a moedinha, ativa o heart, meu envio popular. Obrigada, Rê, pelos populares. Muito obrigada. O que eu ia falar dentro do quadro de ansiedade? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Paty, você joga o baú pra nós. Eu posso pegar repetidamente ou deixo? Pode, Mohamed. Pode pegar, porque se você tiver ativado o heart, mas você envia o voto popular. O voto popular ajuda na entrega da live. Então pode clicar nele de novo. Stephanie tá aqui com a gente, seja bem-vinda. Esqueci o que eu ia falar. Você tem TDAH? Eu sou diagnosticada com TDAH, viu, gente? Fiz o meu processo de avaliação neuropsicológica. Check. Não fiz chá revelação, não, que agora tá na moda, né? Vocês viram a moça que fez o chá de revelação e eles cancelaram ela na internet? Quem viu? A moça autista que fez o chá revelação e eles cancelaram ela aqui na internet. Quem viu? O que vocês acham disso? A Irailde falou, muito banal. LG, vi mesmo. Pra ser sincera, eu não tenho uma opinião formada. Eu não consegui formar uma opinião. Nem a favor, nem contra. Eu fiquei neutra.
Acho que é a primeira vez na vida que eu não consegui exprimir uma opinião. O que vocês acham disso? Eu consegui entender os dois lados da moeda. Então eu não consegui distinguir se isso é bom ou ruim, mas eu sei que um canal de grande repercussão fez uma matéria expondo a moça. Ela teve um cancelamento, tipo, público mesmo. Falando do quanto que a atitude dela banalizava os diagnósticos, né? O que vocês acham? Aline, eu vi, mas é sobre o alívio de saber o que estava errado o tempo todo. E o que ela falou eu achei muito interessante, eu achei muito coerente a fala dela, que ela ama festa, ela ama bolo. A oportunidade que ela tem para poder comemorar algo, ela vai comemorar, então ela não viu maldade. E, gente, isso é tão genuíno do autista. O autista, ele não vai ler situações como essa como sendo algo pejorativo, que vai trazer desconforto ao outro, que vai banalizar os diagnósticos. Então, eu achei a fala dela muito genuína, muito verdadeira, sabe? Não sei, eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso. Por isso que eu quero escutar vocês. A Menezes falou, Patrícia, quando eu já acordo bem irritada e vários pensamentos ao mesmo tempo. É o TAG? Menezes, a gente precisaria avaliar você dentro de um contexto clínico para te gerar um diagnóstico. Aqui na live eu só consigo falar sobre os transtornos, sintomas mais comuns. Agora, o diagnóstico a gente precisa fazer ele dentro do contexto clínico. Seria irresponsável afirmar que a sua condição possa ser TAG, porque eu não te conheço profundamente para poder te dar esse diagnóstico. Não é um diagnóstico que eu dou com uma sessão. Eu acompanho a pessoa durante um tempo, entendo a rotina, desde quando os sintomas aconteceram, para eu entender se é TAG ou não. E se isso que você está chamando de TAG for outra condição psicológica? Tem pessoas que confundem TAG com TDAH. Então a gente precisa avaliar isso dentro de um contexto clínico, tá? Menezes, eu faço, mas a minha agenda tá cheia. É com dor no coração que eu falo isso, porque eu queria poder abraçar todo mundo, atender todo mundo, mas hoje eu não consigo. Se você quiser muito fazer terapia comigo, me chama, eu te coloco na lista de espera e assim que sair vaga, eu te sinalizo, tá? E, assim, hoje, se você tiver o seu dia muito livre, eu devo ter 1 ou 2 horários, assim, aquele horário que ninguém quer, eu tenho assim. Então, eu não gosto nem de oferecer, porque eu não tenho uma variedade de horários. Eu gosto de poder oferecer pelo menos uns 4 horários para pessoa. Agora, se eu tenho só 2, fica complicado. Talvez vai ser um bloco de horário que você não consiga encaixar, né? Mas se for o seu caso, ai, Patrícia, hoje eu tô com o meu dia todo livre. Então, me chama. Que eu tenho 2 horários, se eu não me engano. E eu tenho algumas vagas para fazer avaliação neuropsicológica, tá? Mas são poucas também. Eu não consigo abraçar o mundo, não. Eu preciso reconhecer os meus limites. Patrícia, é urgente, eu preciso fazer terapia para ontem. Me chama que eu vou te indicar alguém da minha confiança para te atender. Tá? E passo aí para alguém que é da minha confiança, gente que passou no meu crivo rígido de exigências, porque eu sou bem perfeccionista, que vai ser uma pessoa qualificada para te atender, que tem um perfil bem parecido com o meu, que eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho da pessoa. Tá bom? Eu tenho uma listinha aí de alguns profissionais para indicar. A Jéssica falou, eu não vi maldade, até porque os sintomas eu acho bem parecidos. Eu não faria, mas eu não julgo. E eu acho que foi por isso que eu não consegui exprimir uma opinião, Jéssica. Eu também não vi maldade, mas eu não faria. Eu não faria um chá revelação para as pessoas discutirem qual o transtorno que elas acham que eu tenho, não. Eu não me sentiria confortável em fazer esse movimento. Mas eu percebi que para ela foi muito tranquilo e trouxe alívio saber de fato que ela tinha, né? Mari me chamou? Tá, Mari, vou te responder então. Você vai estar lá na espera. Tá um pouco congestionado o WhatsApp, mas eu vou te responder. Não tenho um alto nível de ansiedade, mas me sinto distante das outras pessoas da minha idade. Consegue contextualizar isso melhor pra mim? Que eu acho que eu não entendi muito bem. E, gente, eu preciso ir, que eu vou fazer um atendimento agora, às 14. Eu adorei conversar hoje com vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, Camila. Obrigada, Mohamed. Todos que enviaram os presentes, muito obrigada. Eu não consegui agradecer todo mundo, porque eu tava aqui falando sem parar, né? Mas eu quero agradecer super. Imagina, LG, eu que agradeço. Quem tá aqui pela primeira vez, me dá um oi, deixa eu te conhecer. Que bom, Menezes. Volto amanhã ao 12h30 com a psicóloga Renata
e falaremos sobre a diferença entre amor... Qual que é o tema? Acabei de esquecer, me deu um branco. Pera, amor e afeto. Nós vamos falar sobre os tipos de afeto. A gente tem 4 tipos de apego. Nós vamos falar desses 4 tipos. O estilo de apego define a sua forma de amar. Se você é de um estilo de apego diferente da pessoa que você está se interessando, você pode ter muitos conflitos, se forem muito diferentes os estilos de apego. Então, existem estilos de apego que são disfuncionais e um estilo de apego que é o saudável. E nós vamos conversar sobre isso amanhã. Tá bom? Fechou? Tem mais alguém aqui pela primeira vez? A Nini, a Eli, a Karina, a Dilene, Maciel, Mari, Nayane, a Rose, a Tainara, Pessoa, Enfermagem, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos, o Maciel, a Irailde, Menezes, a Pri. Já te convido a seguir, me abraçar. Eu crio também vídeos aqui na plataforma. Tenho vídeos também lá na plataforma vizinha, lá do Play, que são as lives. Eu subo elas pra lá, as lives gravadas. E amanhã eu volto. Fechou? Amanhã, 12h30, a gente tá aqui de volta.